O que a gente está vendo ultimamente na internet e nos comentários das pessoas mais cultas, não só do povão, mas dessas pessoas, né, que são pastores, né, que são especialistas na questão geopolítica, existe, e aí muito defendida por pessoas como, por exemplo, Carol Capel. Carol Capel, ela crê em toda a teoria de conspiração do mundo, porque isso aí beneficia financeiramente muito o canal dela. Ela só não crê na questão da Terra plana, porque se ela cresce nisto aí, iria prejudicar muito os ganhos dela, né? Porque iria ficar limitado ao que nós temos somente aqui nessa terra. E aí ela ganha dinheiro, como é também o caso lá do documentarista, né? Que é o Lutero, Júnior Lutero, né? O repórter, né? Então nós temos aí essas agendas que eles investem muito. Vamos ver se eu me lembro de algumas. A invasão alienígena. Baba Vanga falou que em determinado momento nós teríamos uma invasão alienígena, e aí final do ano passado vimos através de televisão, redes sociais, os UFOs ou APs que tomaram conta dos Estados Unidos da América antes da administração de Donald Trump, e ao qual ele prometeu explicar para o povo temeroso o que era aquilo que estava invadindo o espaço aéreo dos Estados Unidos e consequentemente se espalhando por todo o mundo. E é lógico que assim que ele chegou ao poder, como fazem todos os políticos, né, ele simplesmente tirou o dedo da reta e não explicou nada. Então, surgem também agora que a Terra pode se partir ao meio. Então, estamos vendo também bastante quedas de aviões que ninguém explica. Não é porque eu não saiba, mas porque também quem sabe não quer explicar. E aí fica tudo relegado à questão do apocalipse, são os sinais do tempo. Conversava com a minha sacerdotisa de que esses temas que nós vamos abordar não interessam às mulheres, mas ela é uma sacerdotisa de elite, é uma pessoa muito empoderada. Ela acredita que homens e mulheres são iguais. A resposta dela foi de que há homens que se interessam e homens que não se interessam, e mulheres que se interessam e mulheres que não se interessam, não é questão de ser mulher. Então, para ela e para a grande maioria das pessoas feministas, em geral, existe exatamente isso: mulher e homem são iguais. Para ela, que é bem mais jovem do que eu, essa questão de pansexualismo, de homossexualismo, de ideologia de gênero e toda essa cultura sempre foi normal. Ela não se lembra de um tempo que isso não tenha sido normal. Eu me lembro, mas ela não se lembra. E em 2034 vem um cometa, um meteoro que deve atingir a Terra aí na América do Sul, América Latina ou coisa assim pior, e outras coisas que estão aí acontecendo pelo mundo, e as pessoas não sabem o que fazer, né? Para onde ir com isso tudo aí. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a Terra plana, não é? O nome do vídeo é a Terra plana, sim, a Terra é plana, sim, mas que vai adentrar outras coisas, vai apresentar para vocês as mentiras que estamos vivendo, não é? Porque, como disse o ditador nazista, uma mentira repetida milhares de vezes se torna uma verdade. E aí a gente precisa saber exatamente como é que estas mentiras nasceram,
e como é que elas tomaram, né, todos os setores da sociedade, né, a classe pobre, média e rica, e como é que os dominadores desse mundo, quando eu digo dominadores desse mundo, eu não estou falando de demônio, não. Eu estou falando de pessoas extremamente poderosas que sabem que o que faz o povão ficar na passividade é justamente o medo. Então a gente vai conversar sobre essa questão do medo e o objetivo desse vídeo é chamar a atenção dos acordados. Eu sou luciferiano, eu não tenho nada a ver com Vic Vanilla nenhum, eu não sou infiltrado, um luciferiano infiltrado no evangelho, ou vice-versa, eu sou um luciferiano, eu vivo como luciferiano, já vão fazer 7 anos, me arrependendo de não ter feito esse pacto antes, e hoje, nesse vídeo, a gente vai introduzir, a gente não vai explicar tudo, porque o tempo não vai dar para explicar tudo, a gente vai cobrir pelo menos 40 ou 50 minutos de vídeo mais ou menos, e a gente vai dar uma introdução nisso. Se você passar por aqui e quiser entrar em contato, tarô, baralho cigano, jogo de búzios, pactos, trabalhos de magia, eu vou deixar o número aqui para vocês, é 81993933813. E aí, vamos ao nosso debate de hoje. Vamos ao nosso... Eu digo debate porque algumas pessoas, inclusive luciferianas, né, elas não vão muito aceitar isso aí e vão ficar, é como se fosse uma violência mental, uma violência intelectual que estarei fazendo, e vão buscar se defender. Há outras pessoas que vão passar por aqui, a grande parte é evangélicos gostam muito de temas satanistas, porque isso aí enche igreja, demonstra claro que nós que somos luciferianos, somos filhos do pai da mentira e também somos mentirosos, e sabendo disso tudo, sabendo dessas verdades e dessas mentiras, que vamos dar introdução a isso. A Terra é plana, sim, é o nome desse vídeo, e eu pretendo fazer mais vídeos dentro desse tema. Se você compartilhar em grupos, se você comentar, não é? Mas nós não somos monetizados. Se a gente vê que as pessoas estão comentando ou estão partilhando e está alcançando, porque aqui tem 372 somente inscritos, e a gente manda um vídeo, só chega para 12, para 15, para 20, né? Porque o YouTube é isso. Mas eu precisava fazer isso por causa de mim, da minha pessoa. Eu sou filho de adventistas do 7º dia. Como adventista do 7º dia, eu participei da igreja ativamente. Então eu preciso dizer isso para vocês. Porque o fato de eu ser luciferiano dividiu aí a minha questão com a família. Eu sou a ovelha negra da família, não só na pele, mas no coração, segundo esses adventistas do 7º dia de minha família. E essas pessoas, elas não têm contato comigo. Por exemplo, no meu aniversário, no meu Natal, no meu Ano Novo, tudo mais, sobrinhas, parentes, aderentes, ninguém liga para mim para dizer um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E há também as sobrinhas que me encontram, né, no meio da rua, e aí falam tio para cá, tio para lá, e aí a gente troca número de celulares e tal, e depois essas sobrinhas simplesmente não me deixam no vácuo, elas me deixam no vácuo, ou simplesmente me bloqueiam. E aconteceu um fato muito relevante, que foi exatamente no início do ano 2023, em que eu passei por um problema sério de saúde espiritual, e que a minha sacerdotisa, o meu passarinho, entrou em contato com a minha irmã adventista,
que, que porque a sacerdotisa estava em Mossoró, estava participando de vendas, e ela tinha sabido, ela tinha visto na construção em que eu perdi mais de 10 quilos, estava sem me alimentar, e entrou em contato com a minha irmã aqui de Caruaru, ela lá fora de Caruaru, ela em Mossoró. E minha irmã disse que não podia sair do trabalho e vir aqui, um trabalho que ela fazia aí, um bico que ela fazia. Mas aí, quando uma sobrinha dessa mesma irmã minha veio da Espanha para São Paulo, ela saiu daqui, foi para São Paulo, né? Então essa mágoa eu tenho com essa irmã, isso é claro. Assim, não é a mágoa que me corrói, não, é a mágoa luciferiana, aquela que espera o momento, né, de dar o troco. Então essa minha irmã, ela foi embora, pegou avião, foi para São Paulo, passou 15 dias em São Paulo, né, foram dias maravilhosos, e ela não pôde, não sei como fizeram, né, como armaram para ela sair de Caruaru para São Paulo, né, e aí passar 15 dias e ela não pôde vir como eu estava, como eu, o irmão dela, estava, né. Então essa mágoa, entre aspas, porque eu sempre vi, né, que o rato, se tiver paciência, destrói o gato. Pelo menos é esse uma das coisas, uma das frases que eu guardo muito para mim. Enquanto eu vou vivendo, eu vou vendo a queda de muito inimigo meu, né? E os inimigos mais piores são, como dizia o próprio Jesus de Nazaré, os maiores inimigos são os de vossa própria casa. São os meus inimigos íntimos, irmãos, irmãs, parentes, aderentes. Esses sabem de nossa fraqueza e esses sabem esculachar com nossos pontos fracos. Então, como adventista do sétimo dia, eu tive acesso à Bíblia Sagrada e tive acesso a toda a obra de Ellen G. White. Então, assim, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, o Grande Conflito, o Conflito dos Séculos. Esses livros eu li como eram antigamente, né? Eram livros de grande envergadura, que depois que foi constatada, né, um monte de bobagem que Ellen G. White escreveu, então os livros foram ficando condensados. Também li Mensagem aos Jovens, Mensagens Escolhidas, Vida e Ensino, tudo o que era possível de ler. Eu sempre fui um devorador de livros, então eu li. Então eu conheço a doutrina de White, que ela é explicadora da Bíblia. Então, para o adventista do sétimo dia, existe a luz maior e existe a luz menor. A luz menor, sabe, é justamente a profetisa, é chamado espírito de profecia, e que explica essa luz maior, que é, no caso, a Bíblia. Então eu vou apresentar para vocês algumas versões bíblicas que eu vou utilizar. Eu gosto muito dessa versão bíblica aqui, eu espero que vocês tenham em casa, né, quem for católico, Bíblia Sagrada, tradução da CNBB. Eu ganhei uma do pessoal aí da Universal. Essa Bíblia é muito bonita, Bíblia Sagrada, Nação dos 318. Então eu tenho essa Bíblia aqui, Bíblia Judaica Completa. É uma Bíblia muito boa, além dela é uma Bíblia muito boa. E por fim, eu tenho uma tradução que eu ganhei de uma determinada irmã adventista do sétimo dia da época, né? Irmã Dalva, onde ela estiver. Eu tenho a Bíblia que ela me deu aí, da Bíblia de Jerusalém. E nós vamos fundamentar a parte espiritual nesses livros, que estou com eles na mesa, que é os que cabem na mesa, mas também eu vou citar outras obras, como o Quinto Evangelho de Tomé, o livro apócrifo de João, Pisofia, entre outros que eu for achando necessário citar aqui. E vou explicando, né, porque o rebanho não raciocina, né? O rebanho simplesmente vai
e vai é o que o pastor falar e tudo. Mas existem pessoas que vão passar por aqui que estarão se separando de igrejas evangélicas, haverão católicos que estarão repensando a sua história, ateus que estão repensando também. Então esse vídeo aí é para vocês que estão repensando a história de vocês, e para os luciferianos. Isso aqui não é para satanista de esquina. Você é satanista de esquina, bruxinho, sabe, leitor São Cipriano capa preta, que também sou, mas que adora fazer aquelas porcarias que ela tem. Então esse livro, ele não serve para você. Esse vídeo aqui não foi feito para você, tá? Então aí nós vamos comentar o que é que está acontecendo, né? Da onde surgiu toda essa história homossexual, pansexual, sabe? Como é que como é que a merda virou boné? Como é que isso aconteceu, né? Como é que Carol Capel ganha milhões aí com o seu canal de teoria da conspiração, o documentarista também enche o rabo, e outras pessoas. Talvez você não conheça o que eu estou falando, Carol Capel, mas só é colocar aí no YouTube que você vai lá, o documentarista, você vai lá. Então assim, se você tiver coragem, então você vai saber do que eu estou falando, ok? Então eu vou fundamentar nessas bíblias para que vocês saibam que luciferianos podem ser mais honestos com relação à Bíblia do que essas pessoas que se dizem evangélicos. E eu estou falando de assembleístas, de adventistas, entre outros, ok? Então eu vou abrir, eu quero que você abra a Bíblia comigo no capítulo 1, né? No capítulo 1 de Gênesis, certo? Vamos juntos. Não importa se você é agnóstico, se você é ateu, se você mas se você gosta de pesquisar, sabe? Essa é a sua oportunidade de você entender o que é que está acontecendo no mundo agora, de onde isso tudo surgiu, tá? Então eu fiz algumas anotações e a gente vai falar sobre a honestidade da coisa, ok? No capítulo 1 de Gênesis diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Naturalmente a gente não vai se estender sobre esse tema aqui agora, sobre a questão do princípio criou Deus os céus e a terra. Mas preste atenção no verso que vem depois, eu estou lendo nessa Bíblia, né? Disse Deus: faça-se luz. E a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia e as trevas chamou noite. Houve uma tarde, uma manhã, primeiro dia. Então é muito interessante você observar bem isso. Você percebe que no princípio eram trevas, e de repente essa divindade, né, esse ser, iria dizer: faça-se luz, e a luz se fez, e houve tarde e manhã, primeiro dia. Então observe muito bem essa história aqui. Não havia sol, segundo o que nós estamos lendo, e não havia também noite. É importante
que vocês entendam, por exemplo, que o quinto evangelho de Tomé, ou o evangelho apócrifo de João, a palavra apócrifo não quer dizer, como nós aprendemos na igreja, desprezível, que deve ser jogado fora, que não tem autoridade, que não tem propriedade, que não foi inspirado. Você vai perceber nos evangelhos sinópticos que há uma parte em que Jesus está contando parábolas para os seus discípulos, e eles perguntaram a Jesus porque ele falava por parábolas. E Jesus respondeu: eu falo em parábolas para aqueles que olhem não possam ver, e para que o escutem não possam ouvir. Mas aos escolhidos eu vou falar exatamente como é, ou toda a verdade. Essa história de apócrifo quer dizer simplesmente oculto, tá? Então, o quinto evangelho de Tomé, o evangelho apócrifo de João, quer dizer que é exatamente ali nesse evangelho, ou nesses evangelhos, que vai haver para os seus escolhidos a verdade absoluta de Jesus. É interessante deixar bem claro para vocês que quando a igreja se formou e as pessoas acreditam elas acreditam de que Jesus estava falando lá no Sermão da Montanha e Pedro, Paulo e Marcos estavam escrevendo. E isso não aconteceu. A grande maioria dos discípulos eram analfabetos, né? Até mesmo, se você ver, Lucas é o médico da alma. Aí você dá aquela posição extraordinária a Lucas, você pensa que Lucas passou por 5 anos de faculdade, e você pensa que... E não era assim. O médico era meio bruxo, sabe? Trabalhava com ervas, não havia esses equipamentos todos que a gente imagina que existe hoje em dia. Deixo bem claro para vocês. Depois, eles falavam hebraico-aramaico. E os evangelhos que nós temos em mãos, esses sinópticos que temos em mãos, os 4, né? Mateus, João, Pedro, Lucas, não necessariamente nessa ordem, foram escritos em grego. Os primeiros textos da Bíblia a aparecer na história não são exatamente esses que nós temos acesso, os 4 evangelhos, mas as cartas de Paulo. Foi Paulo que se tornou um bandeirante da fé. Ele tinha problemas com Pedro em relação à doutrina, mas ele se tornou o grande bandeirante da fé porque ele falava todas as línguas daquele período. Então, aonde Paulo passava, ele deixava uma pequena igreja. E essa igreja foi tomando dimensões enormes. Essa igreja foi corroendo os fundamentos do Império Romano. E aí Constantino viu que estava acontecendo, sabe, uma crise imensa dentro do Império. E aí, para não perder os patrícios, que agora eram grandes homens, que estavam se reunindo aí com esses espíritos nas catacumbas, nas masmorras e tudo mais, e então Constantino resolveu oficializar o cristianismo. Mas ele oficializou o cristianismo, e dentro dessa oficialização do cristianismo, ele foi deixando muito do que se acreditava a respeito de Jesus e também dos mitraitas. Dentro de Roma, os pagãos tinham uma sociedade de mitraitas, e eles acreditavam em determinadas coisas, e foi isso que aconteceu, sabe? Houve uma mudança de chave, e pegaram lá aquele homem que há 3 séculos atrás, exatamente há 300 anos atrás, Roma havia crucificado, como condenado, como, sabe, qualquer coisa, qualquer páreo, porque a morte de cruz era para os piores criminosos.
e agora deveria fazer desse homem justamente um herói. Então, o que foi que Roma fez? Roma começou a construir o cristianismo que vemos hoje. Como assim? Primeiro pegaram Jesus de Nazaré no concílio de Nicéia e depois nos concílios que viriam a seguir e tornaram Jesus filho de Deus. Eu estou falando de um Jesus que foi condenado por Roma. Agora Roma disse que esse homem seria o filho de Deus. Todas as pessoas, mais de 500 evangelhos, foram trazidos para o encontro, para aquele concílio. No entanto, somente 4 entraram e o restante, que trouxeram coisas que não foram, não fazia parte da igreja, do que a igreja romana queria, foram destruídos, caçados e queimados. E aí, agora há pouco, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, que é também chamada de a Biblioteca de Nag Hammadi. Nessa biblioteca de Nag Hammadi haviam 57 livros. Sim, descobriram dentro das cavernas, dentro de potes, etc. e tal, esses livros. Porque as pessoas que foram perseguidas por Roma, para não morrer na fogueira, na tortura, elas esconderam aí os seus escritos. Eu falo da igreja primitiva, elas esconderam os seus escritos e foram descobertos, repito, 57 livros, dos quais 42 eram completamente inéditos. O humano, a pessoa, a nossa bisavó, que se tornou evangelista, não teve acesso. E desses 57 evangelhos, 43 ou 42, como nós falamos, eram inéditos. E havia um desses livros que se destacavam. O destaque desse livro é justamente o Evangelho de João. Ele foi repetido 5 vezes. Ele foi copiado 5 vezes. Todos os outros textos estavam rasgados ou foram necessários muita computação gráfica, muita coisa, para remendar muitos especialistas. Mas o livro de João, o quinto, o livro apócrifo de João, estava intacto. Dessa biblioteca de Nag Hammadi, ela foi tão importante que as pessoas católicas, eu falo de bispos, do clero, do pessoal poderoso de Roma, mandou um especialista com sua equipe para ver esses manuscritos. E ao ler e se assombrarem com esses manuscritos, eles resolveram refazer a Bíblia. Porque a base da Bíblia, a Bíblia básica, era a Vulgata, traduzida aí por São Jerônimo. E então iria surgir esta Bíblia aqui, que é uma das mais importantes versões bíblicas do mundo. Essa Bíblia traz notas ao pé da página, e essa Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, é uma das obras mais importantes teológicas, das obras teológicas mais importantes, no que se refere ao cristianismo do mundo, e não existe outra tradução que beire aí a perfeição dessa Bíblia. Então foi a partir de Paulo que a Igreja Católica tomou o crescimento que tem, não a partir dos evangelhos, dos 4 evangelhos aí, ou a partir de Pedro ou de Lucas, que nunca saíram de sua terra. Então é muito importante a gente entender isso, para a gente compreender essa partezinha aqui que eu não comentei e que vou comentar agora. Pois bem, o Evangelho Apócrifo de João e outros livros que vieram juntos, dessa grande descoberta no deserto, traz uma história muito interessante que está ali no Pis Sofia, e que também tem muito dele em vários evangelhos. Muito desse livro está em vários evangelhos.
ela conta de algo para além dessa feitura aqui do mundo. Porque nós pegamos a Gênesis e nós vamos ver a criação do nosso universo. Porém, existe um livro que conta com detalhes o antes disso tudo. Teremos essa entidade ou essa divindade que depois foi chamada de Deus, a princípio não era, era Ial, ou Iavé, ou El Shaddai, ou Elohim, simplesmente Elohim. E a gente vai ver isso em vários textos, daqui a pouco a gente também vai comentar isso em vídeo, mas lá fala exatamente do inefável. Então nós chamamos a essa divindade que cria esse universo que nós conhecemos, né, ou esse lar que nós conhecemos, mas havia um ser que nada cria, segundo o Pissofia, que é justamente o inefável, o completamente feliz, o Atmaraman, como diria a escritura védica, os Upanishads védicos, o Atmaraman, o mal satisfeito. Essa divindade, ela simplesmente, esse ser, para além do tempo, para além do espaço, para além do que nós podíamos pensar até em ser para além, esse ser, ele estava ali. Em determinado momento ele teve um pensamento, e o ser não pensável teve um pensamento, e esse pensamento causou justamente essa exteriorização de si mesmo. A essa exteriorização de si mesmo é chamada de Barbelô. Nós estamos falando exatamente do pleroma. Então, Barbelô ficou contemplando essa primeira luz, que ficou contemplando Barbelô, e que resolveu abraçar a sua própria pessoa, né? a sua própria luz. E desse abraço ia nascer o segundo, o Aeon, que é justamente o Cristo. E vieram vários Aeons, até o 11º Aeons, que eram criados a pares, eram criados em pares, e eram completamente satisfeitos. Sim, existe algo para além do além, em que seres absolutamente perfeitos, extremamente para além da imortalidade, são. E eu não vou dizer existe, porque existir quer dizer fora de. Você vê, o seu ex-namorado é fora, é o namorado fora. Hora extra é hora fora do horário de trabalho. Extraordinário. Ordinário é aquilo que acontece todo dia, e extraordinário é algo que acontece raramente. Então a palavra existência é fora de. A realidade é uma outra dimensão que nós não podemos sequer compreender. Então o que acontece? Desse pleroma nasce o 12º Aeon, em que lá no Pissofia e no Evangelho Oculto de João, que também é chamado apóstolo, esse ser, a Pissofia, ela, em vez de contemplar o ilimitável, o inefável, o para além de Deus, o para Deus, ela simplesmente resolve pensar: e se eu pudesse eu mesmo criar? Então ela engravida a si mesma, e ela tem um filho que, quando ela vê, ela simplesmente fica aterrorizada, porque o filho tem o rosto de leão e tem justamente o corpo de serpente. Ela expulsa e prende ele para fora, ela está fora do pleroma. Esse ser monstruoso cresce, e quando ele cresce, ali justamente no meio da escuridão, que ele percebe a si mesmo, ele começa a criar o que vem depois. O seu nome é Yadalbaoth. E Yadalbaoth começa a criar
o mesmo número de arcontes que há no Aeon. São 12 os Aeons, o 12º sendo exatamente Sofia, e agora esse ser, esse filho de Sofia, começa a criar justamente os arcontes, sendo 6 para as áreas celestiais e 4 para as áreas abissais. Mas como ele cria, a primeira coisa que ele cria é justamente a luz. E quando ele faz tudo aquilo, quando ele gera os arcontes, quando ele cria aqueles universos, que também vamos adentrar sobre, ele não vendo acima de si, ele não conhecendo sua mãe, e nem conhecendo nada superior naturalmente a sua mãe, ele olha e ele diz: eu sou Deus. Então, esse ser é o primeiro gerado para depois do pleroma. E esse ser, como eu falei, cria os arcontes. E o que nós vamos ver agora é uma criação que não é do arconte originário. Embora os gnósticos dissessem, né, deixavam claro para a gente que essa criação é imperfeita porque o seu Criador é imperfeito. Mas esse Criador imperfeito, ele não é ainda nem sequer o Yadalbaoth. E então, no primeiro dia ele faz essa luz, esse ser aqui faz essa luz, e achou que a luz era boa. Você vê que para ele fazer a luz, e disse Deus, se aquilo que a luz se fez, ele viu que a luz era boa. Você percebe que esse ser ele está experienciando a sua criação, ele está experimentando. Ele não sabia que era boa, ele viu que era boa, ele haja luz, houve luz, e ele viu que era boa. Aí disse assim, Deus disse, ou esse ser disse: faça-se um firmamento entre as águas, uma das outras, separando uma das outras. Muito bem, preste muita atenção no que disse aqui. E Deus fez o firmamento, separou as águas debaixo do firmamento, das águas acima do firmamento, e assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu. Houve tarde e manhã, segundo dia. Então, ele estava sob as águas, que o espírito dele pairava sobre as águas. Ele disse: haja luz. E ele resolveu fazer uma separação das águas. Ele criou águas embaixo, ele separou essas águas de baixo das águas de cima, fez um firmamento, diz que ele fez um firmamento. E a esse firmamento ele deu o nome de céu, e isso aqui separava as águas de baixo das águas de cima. Esse firmamento, essa coisa sólida. E foi no segundo dia. Depois disso, disse: junte-se no único lugar as águas que estão debaixo do céu, para que apareça solo firme. Então você vai saber que no meio dessa água toda, aqui no nosso mundo, nós temos oceanos vastos e tudo. E você vê que a Terra é muito pequena, a Terra onde nós vivemos, sabe? Nós vivemos, é tanta mais água que deveria se chamar planeta água. Aí é exatamente nesses continentes, nesses torrões de terra, esse ser nos colocou. Junte-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu, para que apareça o solo firme. Assim se fez. Mas a grande história nossa é este firmamento. É muito importante, porque a gente vai perceber que depois da criação do homem dentro da Bíblia, naturalmente, nós vamos ver como é que se produziu o dilúvio. Então vocês já sabem toda aquela história do dilúvio, vocês só não sabem como isso aí se deu. Porque a gente vai ver naqueles filmes, naquelas séries da Bíblia, que choveu, né, durante 40 dias e 40 noites, não é? Então a gente imagina aquele monte de nuvens. Agora, nuvens no mundo todo.
não é? Porque aí esse dilúvio aqui seria global, então nuvem no mundo todo. Isso é, hoje em dia a gente não vê a possibilidade disso. Então como é que isso aconteceu? Está no capítulo 7, verso 11 de Gênesis, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês, nesse dia, rebentaram todas as fontes do abismo e se abriram as cataratas do céu. Em outra versão vai dizer, nós temos aqui vários, como eu falei, e se abriram as comportas do céu. Choveu sobre a terra, pronto. Dessas cataratas, choveu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Não foram nuvens comuns. Essas comportas do céu se abriram, né? E saiu e caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Essas chuvas que não eram chuvas normais, de nuvens normais, porque eram a nível global. E como é que acabou o dilúvio? Capítulo 8, verso 2 diz assim: fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva parou de cair. Então houve duas coisas. Primeiro, rebentaram-se todas as fontes do abismo e abriram-se as comportas do céu, quer dizer, água abaixo dos oceanos, que é chamado abismo, e águas acima, se abriram ali. E aí essa coisa aconteceu, o dilúvio aconteceu. E para parar de acontecer, houve exatamente isto: fecharam-se as portas do abismo e as comportas do céu. Fala claramente aqui que houve exatamente essas comportas do céu, essa coisa que deu para que o dilúvio acontecesse. Há um firmamento, diz a Bíblia, e esse firmamento separa as águas de cima das águas de baixo. Repito. Então nós temos aí, de acordo com a tradição, Caçador-Nimrod, que depois de 150 anos mais ou menos, temendo que houvesse outro dilúvio e fosse todo mundo levado pelas águas, resolveu, e você procura aqui no YouTube, que foram encontradas as ruínas desse prédio e que cientistas dizem que isso pode ser possível, resolveram fazer uma torre que chega ao céu. Nós temos no capítulo 11 e verso 6, e diz assim: e disseram, vamos construir para nós uma cidade, uma torre que chegue até o céu. Você vai ver que coisa interessante, quando a divindade vai criar o homem, e aí mais para trás em Gênesis diz: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Façamos. Existe o plural e não tem nada a ver com o credo de Roma, que iria tornar Jesus Deus. Aí inventando aí Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem lê a Bíblia inocentemente pensa que a Bíblia está falando disso, mas aqui está falando dos Elohims. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. E assim o homem foi feito. E diz assim: então, veja o que diz o verso: o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo. O Senhor disse: eles formam um só povo e todos falam a mesma língua. Isso é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora nada o impedirá de fazer o que se propuseram. Vamos, ele está falando com quem? Vamos descer ali e confundir a língua deles, de modo que não se entendam aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra. Por isso essa torre foi chamada de Babel. Então nós estamos vendo aqui seres, não foi somente um ser que criou a terra. Porque nós vemos ali naquela revelação que diz: e façamos o homem nossa imagem e semelhança. Nada a ver com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que o Deus Filho só iria nascer no concílio de Nicéia e só seria desenvolvido que ele era igual a Deus depois. Sim, há versículos na Bíblia, há capítulos na Bíblia, que é uma grande armação. E que nós vamos falar sobre isso também a posteriori.
Mas por enquanto nós ficamos aqui. Eles estavam para fazer uma torre que tocasse no céu, e por essa razão os Elohims vieram e dispersaram e fizeram aí a Torre de Babel. Ptolomeu foi o primeiro cientista celeste, e ele afirmou na sua obra-prima que demorou essa crença, esse conhecimento, podemos dizer assim, durante mais de 1200 anos, de que o sistema que nós vivemos era geocêntrico. É com Ptolomeu que nasce exatamente isso, esse sistema em que a Terra é o centro, que o Sol e a Lua giram em derredor. O que vai corroborar justamente com o livro de Gênesis. Vamos voltar ali para Gênesis capítulo 1 novamente. O primeiro dia, essa divindade fez a luz, e somente a gente vai ver no quarto dia da criação, diz assim: Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu. Eu estou no capítulo 1, verso 14 de Gênesis. Para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas e os dias do ano, e como luzeiros no firmamento do céu, sirvam para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez, continua, os grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite, e também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu. Onde foi que Deus colocou no firmamento do céu? Para iluminar a terra e presidir o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde, uma manhã, quarto dia. Então é claro que satisfez muito a igreja, e quando eu digo igreja é católica, que presidia o mundo com mão de ferro, que fez aí 350 anos de escravidão somente no Brasil, que a Santa Sé e a Santa Inquisição fez a grande queima de bruxas, houve a grande caça às bruxas. Leia-se dos livros que é muito interessante, é o Templo de Satã de Guaita. Stanislaw de Guaita escreveu o Templo de Satã, volume 1 e volume 2. Então leia-se. Leia-se Alexandre e Herculano, Inquisição em Portugal. Leia-se para você entender o que aconteceu e para ver os métodos dessa caça às bruxas. Eu falando aí dessa grande queima de mulheres, dessa grande... as mulheres que foram levadas à tortura. Leia-se o livro fundamental, que é Malleus Maleficarium, que é Martelo das Feiticeiras, Martelo das Bruxas. Não é? Então você vai perceber como a igreja fazia isso aí. E então foi resolvido, que esse poderio todo deveria ser abalado. Quem iria abalar esse poder da igreja, não poderiam ser homens comuns. E aí surge Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, porque outras pessoas já diziam aquilo também, já tinham observado com suas lunetas que a Terra girava em derredor do Sol. Mas por que Nicolau Copérnico foi levado à fogueira? Porque ele era cônego, porque ele era um homem da igreja, ele não era um leigo. E porque ele tinha influência sobre os povos. E aí veio Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, depois, a posteriori, Giordano Bruno, e as grandes confrarias que eram contrárias ao poder da igreja, sociedade secreta, Illuminati, maçonaria, franco-maçonaria, templários, entre outras sociedades, abraçaram aquilo. Houve
foram levados a queima, aquela coisa toda, mas essas sociedades eram poderosas. A igreja precisou amargar grandes homens poderosos, príncipes, que rejeitavam a igreja e aí aceitaram claramente essa história, né? Essa coisa, essa teoria de que era o contrário, a Terra e todos os outros planetas giravam em redor do Sol. Estava ali criado o sistema heliocêntrico. E o outro grande ferimento em cima da igreja foi exatamente que Charles Darwin, no livro Das Origens das Espécies por Seleção Natural, das Origens da Espécie por Seleção Natural, é que nasce aquela história toda de que o homem veio a partir do macaco. O homem foi evoluindo, o símio foi evoluindo, e aí tivemos o Homo sapiens que nós temos hoje. Essa aí foram as duas grandes feridas na igreja. A gente vai conversar muito sobre a Bíblia em outros vídeos, mas é importante você entender isso aí. Essa teoria, certo? Que foi necessário para quebrar a igreja ao meio, foi tomada como uma verdade, foi ensinada. Porque nós aprendemos isso aqui, eu aprendi isso aqui na segunda série. Foi porque que uma coisa é passada, uma coisa dessa, de que a Terra tem vários movimentos, que é translação, rotação, translação 24 horas, rotação 24 horas em volta de si mesmo, translação 365 dias em volta do Sol, e revolução, ou tem outro nome, que é processação, né, que ela dá 26 mil anos em redor assim, da galáxia. É uma coisa muito louca assim. Primeiro, você aí que está assistindo, você pensa que está lá o Sol, pelo menos é o que você imagina, que está lá o Sol, foi o que nós fomos ensinados, está lá o Sol e os planetas girando, o Sol está lá parado, e nós aqui estamos girando, Marte, Saturno, aquela coisa toda, mas não é só isso. O Sol está viajando no nada, no espaço, na velocidade de milhões e milhões de quilômetros por segundo. Se você não sabia disso, é isso que a ciência ensina. E esses planetas, inclusive nós, além de girar em torno, além de dar uma volta de 24 horas, ficar tudo de cabeça para baixo, nós também estamos girando em derredor do Sol. E o Sol está girando em derredor da galáxia. E nós junto com ele. Então essa aí quebrou a igreja. E é claro, a igreja teve que submeter, a igreja quebrou no meio, ficou lá no seu Vaticano, não tem metade da influência que tem para sobreviver, porque a igreja sempre precisou sobreviver. Ela foi aceitando tudo isso. E aí nasce o cristianismo em 1500, nasce o cristianismo de Martinho Lutero. Lutero traduz a Bíblia para o alemão, e a partir daí, com a imprensa de Gutenberg, tudo isso aí é disseminado, a questão da Bíblia é disseminado, e aí nós teremos os evangélicos de hoje, né, os cristãos de hoje, de Chico Xavier a Ellen White, que resolveram dar de braço, né, andar de braço aí com a ciência, aceitando essa imposição das sociedades secretas, porque a Bíblia diz diferente, e nós vamos ver vários versos bíblicos. A Bíblia diz que a terra está sob colunas. A Bíblia diz que por cima a água, e que embaixo a água. A Bíblia diz que o Sol e a Lua estão dentro dessa abóbora. E fala de estrelas e não de planetas. Porque a palavra planeta quer dizer estrelas errantes. Se você for lá, se você colocar aí no chat GPT, ou procure em outras redes sociais,
E você vai ver o início da mentira toda, porque ele fala de estrelas e não planetas, porque planetas são estrelas errantes. Essas estrelas que estão agarradas na abóbada do céu, elas são necessárias para que se cumpra outra profecia do Apocalipse que dizia: as estrelas cairão do céu. O céu é exatamente esse firmamento. Netuno, Júpiter, Marte e todos os outros, que têm inclusive nomes de divindades gregas ou divindades pagãs, elas não aparecem na criação, elas não acontecem ali na criação, elas não aparecem quando você está lendo a Bíblia, porque são planetas, porque são estrelas errantes. Não são nem as estrelas que estão sob o firmamento, são estrelas errantes que os pagãos, que os gregos, que os romanos veneravam. Ok? Paganismo que vai entrar depois que a igreja quebra, e tudo isso aí vai entrar. Nós pensamos que esses planetas, tudo isso aí, né, que a gente pensa que planetas são mundos iguais à Terra, é isso que nós imaginamos. Fomos ensinados que o homem foi a Lua, não sabemos de fato o que é Lua, sabemos o que dizem, que o Sol tem milhões de buracos maior do que a Terra, foram descobertos agora, e por isso essa máxima solar e tudo que vai acontecer. Nós não imaginamos de tudo isso que nós estamos passando, inclusive que o homossexualismo, o pansexualismo não eram coisas comuns. Foi Judith Butler, que iria escrever sobre isso, que iria inventar sobre ideologia de gênero e que o incesto deveria ser liberado, ou seja, a relação sexual do pai com filhos, pansexualismo, homossexualismo, ideologia de gênero. E eu estou dizendo aí para minha sacerdotisa, isso não é comum, isso não era comum. Foi essa filósofa americana, essa Judith Butler, que iria deixar isso aí, que iria popularizar isso aí, e que a esquerda, não é? A esquerda, Karl Marx, etc., iria popularizar em diversos países. Ora, se a gente entende esse modelo bíblico, a gente percebe, se a gente aceita esse modelo bíblico, então não vem nenhum meteoro de fora, e nunca aconteceu do meteoro se chocar com a Terra e aí destruir os dinossauros. Não vai rolar. Se o homem foi criado por Deus, ele não é descendente do macaco, não vai rolar. E essas duas coisas foram criadas para a ciência, e o que ela promoveu foi o ateísmo e o agnosticismo de todo jeito. Quer dizer, o homem acredita que isso aqui é obra do acaso, e eu sou luciferiano e sei que foi um criador, que isso aqui tem um criador, como nós observamos na Bíblia. Se você observar isso, você vai ver que a Terra não vai ser quebrada ao meio, que não vai haver invasão alienígena, não vai acontecer, que meteoro nenhum vai chegar e chocar com a Terra, que não haverá a terceira grande guerra mundial, porque não tem para onde ir, que Elon Musk não vai fugir para Marte, porque Marte é simplesmente uma estrela errante, que só há uma morada aonde nós sabemos, só há essa morada que é onde nós vivemos. Que isso aqui não é um planeta, isso aqui não é um planeta, isso aqui é uma morada. E que planeta, repito, é estrela errante. O nome planeta é estrela errante.
ok? E planeta é de plano, é plano também, estrela errante. Não há nada circulando, só planeta, porque se fosse redondo era como diz mesmo, redondeta. Então planetas são estrelas errantes, planas, errantes. Então mentiram para você, luciferiano, satanista, evangélico, até agora. E você que não desperta para isso é porque você é covarde. Você que é adventista do sétimo dia, assembleísta, seja lá o que for, você que deu a mão à ciência e acredita em toda esse besterol que está aí, você está sendo econômico demais com a verdade e você está favorecendo o sistema. Nós vamos falar mais sobre a máfia da alma no próximo vídeo de A Terra é Plana, sim. Ok? Então,